Pessoas que publicam infrações gravíssimas e até crime de trânsito na internet para se exibir estão com os dias contados, estão sujeitas à infração gravíssima vezes 10 e à perda da suspensão do direito de dirigir, certo? Errou! Oi? Pois é, o presidente Bolsonaro vetou praticamente todo o projeto de lei de autoria da deputada Cristiane Yaredi, que recebeu o reforço do senador Fabiano Contarato. Eu estou falando do projeto de lei 130B de 2020, que, embora tenha recebido tantos vetos, foi transformado na Lei 14.304, de 23 de fevereiro de 2022, e tem apenas um dispositivo, o parágrafo 2º do artigo 281. Mas será que esse pessoal aí que filma fazendo graça, empinando, fazendo racha, cavalinho de pau, enfim, que filma e posta as atitudes inseguras no trânsito para ganhar seguidores, será que eles estão com os dias contados? Será que vem mudança por aí? Eu vou te explicar direitinho, vem comigo. Pois é, meus amigos, eu publiquei aqui no canal um vídeo falando sobre o projeto 130B de 2020, de autoria da deputada Cristiane Yaredi. Qual era a bronca? A bronca é a seguinte: pessoas que filmam atitudes inseguras, por exemplo, empinando uma moto, fazendo um racha, cavalinho de pau, zerinho, dando grau, enfim, tantas coisas que são perigosas e que até então continuavam sendo publicadas, e essas pessoas ganhando seguidores e até monetizando os vídeos. Isso foi utilizado como justificativa da deputada Cristiane Yaredi e do senador Contarato, Fabiano Contarato, para propor um projeto de lei que passou pela Câmara, passou pelo Senado e que traria as seguintes penalidades: para quem postasse nas redes sociais, qualquer uma, não ia precisar nem ser flagrado, bastaria ser identificado, fazer um auto de infração, essa pessoa pagaria uma multa referente à infração gravíssima vezes 10, quase R$3.000, R$2.934,70 para ser mais precisa, e abriria um processo para suspensão, processo administrativo para suspensão do direito de dirigir. Os canais de comunicação e pessoas que publicassem para orientar ou repudiando esse tipo de atitude, se fosse orientativo, educativa a abordagem, no sentido de alertar para os riscos, não seria autuado. Para as plataformas digitais que não retirassem do ar os conteúdos após notificação judicial no período de 24 horas, a proposta de penalidade de multa era de infração gravíssima vezes 50, dava quase R$15.000. Muita gente gostou da proposta, porque não é legal ficar filmando atitudes arriscadas no trânsito. Muita gente pode tomar isso aí como exemplo e querer se arriscar também. Ah, vou fazer que nem o cara lá, vou fazer que nem o cara fez lá no canal dele, é um desafio, ou vou fazer melhor, e torna isso muito arriscado. Outras pessoas, para elas era indiferente. O fato é que nas redes sociais, se você publica alguma coisa e por ordem judicial, você é obrigado a remover. A gente viu vários exemplos aí. Até o próprio presidente da República teve vídeos removidos. Agora a gente vai ver quais foram as justificativas dos vetos do presidente da República. Primeiro, ele alegou contrariedade ao interesse público. Não, tirar essas coisas do ar não é de interesse público para o presidente da República. O texto do projeto de lei proibia a divulgação, a disseminação, proibia compartilhar em redes sociais ou em quaisquer meios, quaisquer plataformas digitais, eletrônicos ou impressos, do registro visual da prática da infração gravíssima ou de crime de trânsito que colocasse em risco a segurança no trânsito. A gente está falando de racha, cavalinho de pau, zerinho, pega, grau, empinar moto e outras manobras consideradas exibicionistas. É o que está no texto do projeto. Como eu falei, o texto do projeto de lei já previa que aquele que publicasse para denunciar, para orientar, para fazer campanhas educativas não teria a mesma punição. Eis uma das justificativas do presidente da República, abre aspas. Não é razoável apenar o agente
que inadvertidamente capture a imagem e, sem a intenção de promover tal conduta, dissemine conteúdo audiovisual com infração de natureza gravíssima. Fecha aspas. Me chama a atenção na justificativa desse veto a palavra inadvertidamente. Quem é que captura uma imagem dessa inadvertidamente, sem querer, sem intenção de promover essa conduta? Ah, eu capturei ali, mas foi sem querer. Isso não existe. E é muito fácil a gente saber a intenção daquele que capturou para se exibir, porque geralmente ele fala durante a transmissão dele ou a gravação dele, ele deixa bem claro que o intuito é se exibir, é mostrar que ele sabe fazer as coisas. Enfim, para mim não colou essa justificativa. E o veto ainda diz, né, que não é justo você punir aquele que publicou sem querer se exibir. Ela publicou por qual motivo mesmo? Outra justificativa para o veto do presidente é o seguinte: suspender o direito de dirigir seria uma pena desproporcional pela mera divulgação de conteúdo. Em muitos casos, a pena é mais leve para quem pratica a infração gravíssima ou crime de trânsito. E de que há muitas infrações gravíssimas para as quais não existe a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Bem, em uma entrevista minha para a TV Serra dos Brindes, na Bahia, eu já falava de alguns aspectos, indícios de inconstitucionalidade. O agente de trânsito ele só pode lavrar um auto de infração de trânsito, que vai dar início ao processo administrativo, se ele flagra a infração, não é a pedido, não é mostrando vídeo ou áudio. Nesse ponto aí ia ficar bastante complicado. Como é que você vai dar início a um processo administrativo de trânsito se você nem tem um auto de infração de trânsito lavrado quando o agente verificou, quando ele viu? Acho que também não é por aí. Suspender o direito de dirigir para quem publica ou compartilha essas imagens querendo se exibir, do ponto de vista dos autores desse projeto de lei, faz sentido. Mas será que é esse mesmo o caminho segundo as leis de trânsito? Não ia dar muito certo. O presidente da República também vetou o dispositivo que obrigava as plataformas digitais nas redes sociais a retirarem em até 24 horas mediante ordem judicial. A partir do momento que recebeu a ordem judicial, teria 24 horas para remover esse conteúdo e adotar medidas para evitar as novas publicações, sob o risco de advertência ou multa em caso de descumprimento da ordem, que essa multa perto de 15 mil reais. O presidente da República alega que seria uma espécie de censura prévia do conteúdo postado, que iria na contramão dos princípios do Marco Civil da Internet, que prevê a garantia do devido processo legal e da liberdade de expressão. Aqui tem uma coisa meio de pessoal, não parece? Porque o presidente da República muitas vezes teve seus próprios vídeos retirados do ar. Publicou e logo em seguida retiraram. E se tentar repostar, tem como as plataformas saberem. Se você pega um vídeo seu no YouTube e reposta ele de novo, coloca o mesmo título, tem como saber. Se alguém vai lá e baixa o seu vídeo na íntegra e publica no canal dele, o YouTube te avisa com direitos autorais. Então, não me parece por aí a justificativa, porque tem sim como saber se o vídeo que está sendo postado, ele já foi retirado do ar antes. Por isso que o presidente da República disse o seguinte no veto dele, que seria impraticável, porque ainda não existem tecnologias capazes de identificar um vídeo postado 2 vezes e de impedir novas divulgações do mesmo conteúdo excluído. Tem tecnologia sim, e dá para saber sim. Essa justificativa não colou. E por fim vetou as penas e multas, ou seja, a pessoa que tem um canal no YouTube ou em qualquer plataforma em que ela vai lá, ela se exibe, ela pratica infração de trânsito, crime de trânsito, empina, debocha da cara das autoridades,
faz o que faz, inclusive o site UOL foi lá e denunciou um monte de canais que estavam fazendo esse tipo de coisa, até de um criador de conteúdo que estava dirigindo um carro a mais de 200 km por hora com uma criança menor que não deveria estar no banco da frente e sem cinto de segurança, colocando a vida da criança em risco, e de tantos outros que publicam vídeos desse tipo para se exibir. Mas não adiantou em nada, não tem punição, não tem nada, voltamos a como era antes. Tudo como dantes no quartel de Abrantes, como já dizia o outro. Bom, e o que acontece daqui para frente? O presidente vetou tudo, só deixou o parágrafo 2º do artigo 281 que eu vou ler para vocês. A única coisica aprovada na Lei 14.304, de 23 de fevereiro de 2022, foi o seguinte: prazo para expedição de notificação de autuação referente às penalidades de suspensão do direito de dirigir e da cassação do documento de habilitação será contado a partir da data de autuação do processo destinado à aplicação dessas penalidades. E o que dizia antes? No artigo 281 dizia o seguinte: o auto de infração de trânsito será arquivado e seu registro julgado insubsistente se no prazo máximo de 30 dias não for expedida a notificação de autuação. Foi a única coisa que o presidente aprovou no que se refere ao prazo da suspensão do direito de dirigir e da cassação do documento de habilitação, que ele passa a ser contado a partir da data de instauração do processo destinado à aplicação dessas penalidades, a partir do momento da abertura do processo administrativo. Bom, o que acontece agora? O presidente vetou. Então, o presidente do Senado deve marcar uma nova reunião no Congresso para votar os vetos do presidente no texto original. Ainda existe uma possibilidade disso se tornar lei apesar do veto do presidente? Existe. A maioria dos senadores e dos deputados, mas tem que ser a maioria, eles podem votar, entender que os vetos do presidente não fazem sentido, podem não concordar e podem derrubar o veto. E aí, o presidente do Senado ou vice-presidente assina como se fosse o presidente da República. E daí eles podem promulgar. É o que acontece, por exemplo, quando é sancionada uma lei e o presidente demora para assinar, demora para entrar em vigor. O presidente do Senado ou vice-presidente do Senado podem assinar e promulgar essa lei. Como uma demora, está demorando demais, é um ato que já deveria ser feito pelo presidente e ele não fez. Então agora nós temos que aguardar se os deputados, a maioria dos deputados, a maioria dos senadores concordarem em derrubar o veto do presidente, aí sim vai virar lei, independente do presidente querer ou não. Provavelmente é isso que espera a deputada Cristiane Yaredi, o senador Fabiano Contarato, para que as pessoas que publicarem vídeos de infração de trânsito, de crime de trânsito, se exibindo, querendo ganhar mais seguidor, querendo monetizar, sejam punidos de alguma forma. Pode ser até que o texto original seja adaptado pelos deputados, pelos senadores, vai saber, né? Os caras estão com a caneta lá na mão, pode até ser, mas eles ainda podem derrubar o veto do presidente se forem maioria. E aí, para você, os vetos a essa nova lei, veja bem, não estou falando aqui de política, tanto é que nos comentários, quando começa a se referir a determinado político, eu removo, porque não faz sentido, a intenção do canal não é essa, a gente está falando de uma lei de trânsito que mexe com a vida de todo mundo. Preferência política é outra coisa, cada um tem a sua e não vem ao caso a gente discutir aqui no canal. Bota aí nos comentários o que você acha, você concorda com os vetos do presidente da República? As pessoas que continuam publicando infrações de trânsito de natureza gravíssima, que fazem crime de trânsito, que se exibem em manobras perigosas e publicam para atrair mais seguidores, para aparecer, vocês acham que deveriam ter
algum tipo de punição para essas pessoas, ou eles podem continuar fazendo isso deliberadamente, rindo da cara de todo mundo agora que tem um monte de veto em cima dessa lei. Você concorda com as punições? Ah, podia punir, mas, pô, suspender o direito de dirigir para quem publica, para quem compartilha. E aí, qual é a sua opinião? Agora fica na dependência dos canais, das páginas, dos perfis, das plataformas digitais, criarem, adotarem critérios mais rígidos, se colocar esse tipo de coisa que estimula a violência, enfim, se entenderem que é assim mediante denúncia. Aí eles escolhem se vão retirar ou não, pedir para retirar ou não esses vídeos do ar. Vai continuar agora na mão das plataformas digitais, até que a gente tenha alguma novidade do Senado e da Câmara. É isso aí. Continua ligado com a gente, que aqui a gente anuncia os projetos de lei, mas também traz o resultado para você ficar bem informado. Deixa o seu like nesse vídeo para deixar ele gravado lá na sua playlist dos vídeos que você gostou e compartilha para informar outras pessoas. Continua ligado com a gente aí, que quando tem novidade a gente traz. Até mais!